Olá, turminha, bom dia. Minha turminha do quarto ano A, pela manhã. Professor Joanilson, disciplina de Geografia. A gente pega um livro de vocês para mais uma aula sobre indústria e artesanato. Indústria e artesanato. Aqui, vem no caso, as máquinas e aqui manualmente. No capítulo 8, vocês pegam o livro na página 90 à página 97. Vamos lá? Boa aula! A indústria. O que é a indústria, né, pessoal? O que é a indústria? A principal característica da atividade industrial é a produção de mercadorias em grande quantidade. O uso de máquinas possibilita fabricar muitos produtos em tempo menor do que se fosse feito de modo artesanal, ou seja, à mão. Além disso, o trabalho é organizado em linha de produção. Então, pessoal, é o seguinte, quando se trata da indústria, que antigamente as coisas eram tudo feito manualmente, artesanalmente. Então, o número de pessoas também aumentaram, né? A população foi aumentando. E essa demanda, essa procura por mais mercadoria foi aumentando. Então, é o seguinte, existe um grande investimento para pagar pessoas para trabalhar. Então, se desenvolveu-se essas máquinas para substituir essas pessoas. Quer dizer, a diminuição, né, de trabalho. Quer dizer, houve um grande queda de emprego, um aumento de desemprego. Então, assim, essa linha de produção é a forma de produção industrial em série. Ou seja, pessoal, você pega a matéria-prima, da matéria-prima já vai passando, já pega a matéria-prima de uma fábrica, já vai passando, por exemplo, aqui vamos supor de uma camisa, uma corta, outra costura, né? Outra costura e outra já faz o acabamento e outra já faz a impressão dessas imagens que tem. Então, o que? Um ritmo acelerado. Isso é o que? É linha de produção. O funcionamento da indústria depende também de matéria-prima, eletricidade, meio de transporte, para deslocar pessoas, né? Matéria-prima e mercadorias prontas, entre outros elementos. Então, essa indústria, ela movimenta muita coisa, ó. Mão de obra que são o quê? A mão, né? A mão para trabalhar das pessoas. A matéria-prima que é o produto tipo algodão, vamos supor, o algodão, vem o trigo, dependendo do que é o couro, dependendo do que você vai fabricar daquilo. A eletricidade, o meio de transporte para movimentar as pessoas e também as mercadorias de um lugar para outro. Vamos supor que pega o algodão na roça, pega o trigo na roça para levar para a cidade, né? Então há o quê? A gasto de combustível, de transporte, de motorista, há uma série, né, de acontecimentos para que isso venha a ocorrer, esse processo de industrialização. Vamos à próxima página. Então está aqui, pessoal, ó, vamos supor, um fazendeiro, né, que cria gado, leva a um transporte do gado para o abatedouro, do abatedouro vai tirar a carne para o supermercado, né? Vai ter uma classificação dessas carnes para ir para o mercado e tudo mais. Vai pegar o que? O couro, né? Vai pegar o couro desse animal para fazer o que? Para tipo, fazer sapatos, por exemplo. Vai passar por a mão de por um processo de quê? De trabalhar essa matéria-prima que é o couro, e para esse couro ficar no estágio que possa se fabricar o sapato, no caso aqui a figura 3. Aí alguns costuram o sapato, outro já vai trabalhando no acabamento, outro já vai colocando tipo cadastro, ou alguns adesivos, então outros na impressão. Ou seja, até chegar ao cliente, o processo é o que? O processo ele é muito longo, né? Então vamos lá. Tipo de indústria. Existe diferentes tipos de indústria de alimentos, roupas, automóveis, brinquedos, eletrodomésticos, remédio e de muitos outros produtos que são vendidos no comércio. Há também indústrias que fabricam materiais para outras indústrias ou para empresas de outros setores. A maior parte das indústrias localiza-se nas cidades, mas também há indústria no campo. Entre estas, destacam-se a agroindústria, que transforma matéria-prima de origem agropecuária em produtos como açúcar, suco, queijo, linguiça, etc. Veja exemplo de diversidade de indústria. Então vamos lá para vocês observar aqui mais ou menos as indústrias, né? Que elas se concentram mais na grande cidade, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas cidades maiores, né, pessoal? Onde tem
onde tem uma grande demanda mais de pessoal, então tem mais também essas indústrias. Essa daqui, ó, é a tecelagem automatizada. Essa daqui, que é em São Paulo, indústria produtora de farinha de trigo, certo? Em Serranópolis, Paraná, fabricação de equipamentos de TV aqui em Manaus, e linha de produção de automóveis, que essa daqui fica no Rio de Janeiro. Lembra, pessoal, que em Manaus é um dos locais que tem mais indústria, no caso de motos, entendeu? Moto, carro, lá se concentra bastante, viu? As técnicas de produção, o que é técnica de produção? Ao longo do tempo, a atividade industrial vai transformando suas técnicas e incorporando novas tecnologias. A linha de produção, assim, as fábricas aumentam o volume de produtos fabricados e a velocidade da produção, enquanto o movimento de trabalhadores tende a diminuir, foi o que eu falei no início, né? Então, o que é essa tecnologia, gente? São o quê? São técnicas novas, metodologias de produtos novos para usar aqui na indústria, né? Na indústria, para quê? Para acelerar a produção. Na indústria automobilística, por exemplo, a modernização das máquinas reduz cada vez mais a necessidade de empregar trabalhadores, entendeu? Então, pessoal, é uma coisa questão aqui de linha de produção, viu? Então, é uma coisa que é automática, né? Quanto a máquina mais avançada, menor o número de mão de obra, ok? Então, vamos lá. Está aqui, ó, uma indústria, os operários em linha de produção de automóveis na Inglaterra, foto de 1923, e linha de produção de automóveis com o uso de robôs em Camaçari, Bahia, foto de 2015. Olha só a diferença. Olha o tanto de pessoal que tem aqui trabalhando, gente. E aqui, ó, certo? Mas é máquina. Então, isso aí o próprio ser humano trabalha, né, para tirar ele de circulação, não é? O mundo é interessante. Vamos lá. As indústrias e o meio ambiente. Muitas indústrias emitem substâncias poluentes que causam danos ao ambiente e à saúde dos seres vivos. Para reduzir esses danos, é importante adotar medidas como filtrar a fumaça lançada no ar, tratar a água antes de despejá-la nos rios e evitar os resíduos industriais para locais adequados. Quem adquire produtos industrializados também deve cuidar do ambiente. Uma das maneiras de fazer isso é evitar o consumo excessivo e o desperdício. Há indústrias que transformam em novos produtos alguns materiais já utilizados. Esse processo se chama reciclagem. Ele possibilita e reduzir a extração de matérias-primas da natureza e diminui o desgaste de resíduos no ambiente. Então, pessoal, é interessante você observar, com essa indústria, essas novas tecnologias, há uma perda aí, não é? Porque gera muito lixo. E o que é feito desse lixo? Alguns desses lixos, né, desses produtos, eles são reciclados, porque se não reciclar, tem que explorar a natureza e fazendo assim, um desequilíbrio, que haja um desequilíbrio ecológico. Então tem que andar aqui em conjunto, em equilíbrio, porque só para retirar e não preservar, uma hora vai acabar. E a indústria não para. A indústria de automóveis, de tudo, alimentício, de roupas, direto. Então, tem que haver um estudo sobre isso para que não haja, né, uma superlotação de lixos humanos das fábricas, né, tanto nos rios, quanto no ar, quanto na terra, né? Então, é muita responsabilidade, tem que investir muito em tecnologia nesse sentido, certo? Então, tá aqui, pessoal, ó, a garrafa PET, né, ó, cobertor fabricado com fibra de garrafa, tem camisetas, né, e tem também o tachão, em alguns lugares conhecido como olho de gato. Tem na sua composição o PET, originação da reciclagem. Então tá aqui, ó, alguns produtos feitos de garrafa PET. Essa garrafa que a gente utiliza água mineral, refrigerante, tudo, suco e tudo mais. Então, interessante, né? O artesanato. O que é artesanato? É coisa feita à mão. O artesanato é uma atividade econômica que transforma diferentes matérias-primas em produtos para consumo por meio de trabalho manual ou com o uso de ferramentas simples.
Em geral, o artesão realiza todas as etapas da produção, até chegar à produção final. A produção é menor e requer mais tempo que a indústria. O trabalho pode ser realizado na própria residência do artesão ou em oficinas. O artesanato gera produtos muito variados, segundo a criatividade do artesão, que confecciona as peças. Em alguns casos, a produção é feita sob encomenda, de acordo com o gosto do cliente. Vamos supor, mulheres pegam a palha de carnaúba, que é a matéria-prima, para fazer cesto, fazer obras de arte, entendeu? A respeito desse material, né? Fazer tapetes a partir daí. Da lã também, né? A lã, do algodão, né? Para fazer redes. É um processo mais lento. Tem alguns artesãos que pegam a matéria-prima, que é a madeira, para fabricar imagens, né? Fabricar objetos, né? Cadeira, mesa, portas e tudo mais. Então, feito o quê? À mão. Ou é feito em casa ou é feito em oficinas, ok? Então, isso é artesanal. Muitos artesãos são verdadeiros artistas, com técnicas de escultura, pintura, cerâmica e outros. Eles criam obras que representam aspectos da cultura e do lugar onde vivem. Recursos naturais como areia, argila, madeira, sementes e fibras encontrados perto de onde vivem os artesãos podem se servir de matéria-prima para esses trabalhadores. No caso, na Bahia tem muito isso, né? Para divulgar e vender as peças que produzem, vários artesãos se organizam em cooperativas. Assim, conseguem participar de feiras para expor seus produtos e vendê-los diretamente ao consumidor por preços mais justos. Então, essa cooperativa são as pessoas que se juntam para trabalhar e essa cooperativa dá sustento, né? Também dinheiro e também apoio também como nessas oficinas, como treinamento e tudo mais, até na hora também de vender, né? Então, está aqui, ó, algumas imagens, esse senhor utilizando artesão aí, ó, ele usando de quê? De argila de barro para fazer, vamos supor, um vaso, né? Então, como eu falei para vocês, imagem. Então, isso é o quê? Produto artesanal, feito à mão. Então, turminha, por hoje é só. Um grande abraço, fique com Deus, tá? Boa aula e até a próxima aula.